Olá, boa tarde. A matéria de hoje irá tratar sobre a conquista das plantas do meio aquático para o meio terrestre, além da importância econômica das algas, que são as pioneiras desse processo. Eu vou passar a palavra para a repórter Isabela, que estará entrevistando pessoas leigas sobre o assunto, sobre opiniões delas e como elas acham que esse processo ocorreu, e depois iremos tratar sobre o assunto com profissionais na área. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com o Renan, estudante da Universidade Estadual de Londrina, e ele veio responder pra gente a pergunta de como ele acha que foi a conquista do ambiente terrestre pelas plantas. Pode dar sua opinião sobre o assunto. Conquista das plantas? Bom, eu acho que existia... O nível do mar era mais alto e com o tempo o nível do mar foi baixando. As plantas elas ficaram expostas e aí elas tiveram que se adaptar. As que conseguiram se adaptar foram prevalecendo. E essa é o que eu acho que aconteceu. Muito Como? bom. Aí já não sei. Mas muito bem, muito obrigada pela participação. Estamos aqui com o Guimê, estudante da Universidade Estadual de Londrina, e ele vai contar um pouquinho pra gente sobre como foi a conquista do ambiente terrestre pelas plantas. Como você acha que aconteceu isso? Bom, eu acredito que a partir do momento em que houve uma estabilidade no ambiente que fez com que essas plantas pudessem se adaptar ao ambiente terrestre, eu acho que esse foi um motivo principal que ocasionou isso. Até porque tem algum motivo também relacionado com o tipo de clorofila que propiciou com que as plantas pudessem participar mais a obter o ambiente terrestre. É isso? Muito obrigada pela participação. Estamos aqui com a Amanda, que é uma aluna do curso de Psicologia da UEL. E eu queria fazer algumas perguntas para você, Amanda. Primeiro, como você acha que foi a conquista do ambiente terrestre pelas plantas? Pode falar o que você acha mesmo. É que o que vem na minha cabeça é a adaptação. Tipo, que as plantas, não sei, elas adaptaram as folhas dela, não sei como. E as raízes, não sei. E aí foram saindo. Entendi. Mas foram, sei lá, conseguiram se adaptar de alguma maneira. Ah, mas é uma boa base isso. E qual que você acha que foi o último produto, seja tipo alimento ou produto, qualquer coisa que você usou com alga pela última vez? Eu acho que shampoo, né? Shampoo é erva de alga. Eu acho que foi o shampoo. Porque eu não sei alimento. Mas tudo bem, então, obrigada pela participação. Estamos aqui com o Murilo, outro estudante da Universidade Estadual de Londrina. E eu queria aqui te perguntar, Murilo, como você acha que a gente usa as algas no dia a dia? Você acha que a gente usa? Você acha que a gente não usa? Fica à vontade para dar a sua opinião. Bom, acho que as algas têm uma utilidade muito grande no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, como estagiário na microbiologia, eu uso para solidificação de meio de cultura. Também a gente conhece a alga muito na culinária japonesa, né, para alimentação. E no setor de cosméticos também tem bastante, como produtor primário de ambiente marinho. Eu acho que são a importância, pelo menos, que eu conheço das algas, que dá pra gente falar bastante. Estamos aqui com o Emanuel. Ele é um estudante de biologia aqui da UEL. E eu gostaria de fazer algumas perguntas, Emanuel. Como você acha que é a importância das algas no nosso dia a dia? Bom, sem as algas, né, a gente primeiramente vai ter o sushi, né? Que é muito importante, né? Sim. Produtos de beleza, né? Que tem vários produtos de beleza para deixar a pele mais sedosa, à base das algas. Então, sim. A alga tem muita importância no nosso dia. Nossa, realmente. E também, qual que você acha que foi o último produto à base de alga que você usou, ou comeu, ou teve uma interação assim? Acho que foi um hot and roll. Nossa, sensacional. Muito obrigada pela participação. Estou aqui com o Ângelo, estudante de Biologia da Universidade Estadual de Londrina. E eu queria fazer algumas perguntas para você, Ângelo. Qual que você acha que é a importância das algas? Você acha que elas são importantes no seu dia a dia? São importantes, né? Elas são verdes, faz fotossíntese. E é a base da pirâmide alimentar. Massa. E qual que você acha que foi a situação que você teve um uso inusitado de algas assim na sua vida? Então, eu tava com uma mina lá, na moral, comendo um sushizinho. Aí ela pediu pra eu levar um de 15 centímetros. Aí eu tive que pedir uma alga maior. Foi isso aí. Foi bem louco. Entendi. Obrigada pela participação.
E agora estamos aqui com a Anne Kiel, uma bióloga especialista na área das plantas, que vai falar um pouco pra gente como que foi essa conquista das plantas do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Pode começar, Anne. Obrigada primeiramente pelo convite. Bom, como todos sabem, é quase que um consenso entre todos nós cientistas que a vida se deu no meio aquático, né? Então, tanto as plantas quanto os animais tiveram um dilema para sair desse meio para o terrestre. Na verdade, 4 dilemas fundamentais, primordialmente, que eram a dissecação, que era a perda de água, que eles perderiam muita água, como eles reteriam essa água no meio no indivíduo, a trocas gasosas, como se daria essa troca, né? Porque no meio aquático os gases estão diluídos, já é mais fácil acesso. A sua sustentação, como eles iriam se sustentar, como eles iriam se fixar no substrato, e a sua reprodução, porque não é fácil, né? No meio terrestre já não tem mais a ajuda da água, da coluna d'água que movimenta os gametas e tudo mais. Eu vou explicar esses 4 passos aqui, como que se deu, que eu acho que fica melhor para o entendimento. Para a dissecação, as algas evoluíram para produzirem uma cutícula ao seu redor. Dessa forma, não haveria perda d'água para o meio e também ela manteria hidratada todo o tempo. Mesmo assim, ela transpiraria, né? Sempre nada 100%. Para as trocas gasosas, elas tiveram células especializadas que evoluíram para estômatos. Os estômatos, eles se abrem para o meio, né? Aí entra tanto dióxido de carbono, gás carbono, quanto oxigênio, então eles se fecham. E esse gás fica armazenado dentro de si. Mas também quando ele se abre, há uma grande perda d'água, que também não foi muito vantajoso para a planta, né? Por isso que ele tem esse mecanismo de abrir e fechar. Para a sustentação, as plantas evoluíram para raízes, células especializadas se desenvolveram em raízes, tanto em tecidos vasculares. Para as raízes, nós vemos que as primeiras plantas, as briófitas, por exemplo, elas têm raízes bem ramificadas superficialmente, né, no solo. E também a vascularização, por exemplo, elas precisam ser vascularizadas para poder transportar tanto os nutrientes quanto os gases por todo o corpo, então elas precisam de meio para isso. Então veio os tecidos vasculados. E para a reprodução veio os esporos. Os esporos são estruturas com células 2N e ele é envolto por uma membrana muito rígida. Ela pode ficar em dormência por até 150 anos. Então foi uma grande evolução, assim, uma grande sacada das plantas, por assim dizer. Essa estrutura que também pode permear os poros, ele pode, através do vento, ir para outras regiões, permitir uma abrangência maior no solo, no meio terrestre. Foram mais de milhões de anos acontecendo e evoluindo aos poucos. Por exemplo, não aconteceu tudo de uma vez só. Primeiro foram desenvolvidos os estômatos, depois a sustentação, as raízes e por aí por diante. E você também tinha comentado sobre os esporos ficarem cerca de 150 anos inativos. Você pode falar pra gente como que eles conseguem ficar tanto tempo assim em repouso? Claro. Bom, como já sabemos, os esporos nada mais são do que uma célula 2N envolvidas por várias camadas de celulose, entre outras substâncias. Então, essa célula ela se desidrata, ela é muito desidratada, ressecada. Ela, devido a essas altas camadas que ela tem de celulose, ela consegue ficar resistente ao calor, à radiação, entre o frio também. Então, quando ela está em um ambiente favorável, né? Quando ela tem muita água no solo, um tempo bom, que seria quente e úmido, né? Ela consegue germinar. Na verdade, ela absorve essa água, ela infla tanto, porque ela está muito desidratada, né? Ela infla tanto que ela estoura essas camadas de células de celulose por cima dela, então ela começa a germinar. Ah, entendi.
Mas acho que é isso, então. Muito obrigada pela participação. Imagina, precisar estamos aí. Obrigada. Olá, pessoal. Estamos aqui com Beatriz Mancini, uma profissional da área da biologia, que veio contar um pouquinho pra gente sobre a importância das algas na parte econômica. Pode começar, Beatriz. Então, as algas, por fazerem parte tipo, do nosso dia a dia e a gente não sabe, elas estão presentes na indústria farmacêutica, na alimentação e na cosmética. Na alimentação, ela é bastante utilizada, tipo, principalmente na parte oriental, em produção de sushis, em molhos e carnes. Elas também são usadas em gelatinas e patês para o nosso consumo. Também as algas são encontradas em ração para animais. E na parte da cosmética, elas são utilizadas em produtos como gel, pasta de dente, creme. E na indústria farmacêutica, elas estão presentes nos antibióticos, nos vermífugos e nos anestésicos. Ah, sim. E eu tenho uma pergunta sobre a utilização das algas na alimentação. Na gelatina, as algas substituem o colágeno? Então, sim, principalmente para as pessoas que não comem carne, são vegetarianas ou veganas, a gelatina, por ser um produto de origem animal, por conter colágeno, ela substitui sim o colágeno para quem não come carne e dessa forma as pessoas comem e utilizam por serem vegetarianas ou veganas. Ah, entendi. E ainda sobre a questão alimentícia, você tinha comentado sobre a importância das algas na produção de carne. Como que funciona isso? Você pode explicar um pouco pra gente? Então, existem diversas pesquisas no meio do agronegócio que relacionam a produção de rações de gado com base em microalgas para a produção de carnes mais proteicas, com mais proteínas. Tanto é que os veganos e os vegetarianos consomem a espirulina, que é uma alga muito proteica, para substituir as proteínas presentes na carne. E você também tinha comentado sobre a questão das algas na parte farmacêutica. Você poderia contar um pouco mais sobre isso, aprofundar um pouco mais nesse assunto? Então, os antibióticos, os que são produzidos de origem de algas, são chamados de bioantibióticos. E por ser um produto natural, de origem natural, por ser alga, eles são completamente digeridos no nosso organismo. E também eles são de fácil obtenção por, crescer em água salgada e tal. E por isso, não precisa, a demanda, de laboratório, de tanto dinheiro não é necessária. Por isso, é um meio mais fácil e melhor pra, usar antibiótico e tal. Na sua opinião, você acha que se o Brasil começasse a adotar uma produção mais baseada em algas, daria uma ajudada na economia? Então, o Brasil, por ser um grande exportador de carne e grande parte da nossa economia ser advinda disso, a gente já produz, sim, rações com base em algas para produzir uma melhor carne. Só que o que peca na nossa economia e na nossa produção é a não produção de bioantibióticos, que é bem mais barato do que os antibióticos produzidos atualmente. E também a gente produz bastante cosméticos à base de algas, então é algo que não é tão caro pra gente e só devia melhorar mesmo em alguns aspectos, no caso na indústria farmacêutica. Entendi. Muito obrigada.